Fala aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo, nosso tradicional vídeo da sexta-feira. É o seguinte, hein? Dirigentes do São Paulo deram algumas entrevistas aí ao longo da semana e também o Rogério Ceni deu a entrevista depois ali do jogo contra o Internacional, que nos dão algumas pistas sobre o que vai ser o São Paulo em 2022, com relação a reforços, tipo de time, esse tipo de coisa. É sobre esse o papo comigo e com o Arnaldo hoje aqui. Então, Arnaldo, teve entrevista do Belmonte, teve entrevista do Rogério depois do jogo com o Internacional, e essa entrevista do Rogério eu vou começar por ela e você manda ver. Rogério foi perguntado sobre Diego, William Arão no São Paulo depois do jogo contra o Internacional. E ele já deixou claro, esquece. O São Paulo do ano que vem não vai ter medalhão, não vai ter jogador grande, não vai ter super contratação. A aposta vai ser sobretudo na base e em jogadores meio periféricos, não vai ter grande contratação. E que isso foi meio que corroborado por entrevistas do Belmonte ao longo da semana de dirigentes. É isso, né? Dá para a gente imaginar o que vai ser o São Paulo em 2022. Dá, Tirone. Dá para a gente vislumbrar o que vai ser o São Paulo em 2022. Vai ser um São Paulo com menos nomões e mais jogadores jovens e vigorosos. Não é os musculosos que eu gosto, vigorosos. Entendi. Porque o Rogério gosta desse tipo de jogo, né? Se o Crespo gostava do jogo pressão, físico, o Rogério gosta ainda mais. Então, nesse aspecto de, digamos, continuidade de uma reformulação, até é mais simples a presença do Rogério lá do que o do Crespo. O Rogério ele não indicou, entre aspas, nenhum desses jogadores de 2021. Ele já conhecia bastante o elenco do São Paulo e acho que essa transição para 2022 para uma equipe mais vigorosa, mais jovem, mais veloz, ela vai acontecer naturalmente. E aí você já consegue vislumbrar quais jogadores não devem ficar e os poucos que devem vir. Que tipo de jogador, não exatamente quais. Contando, você salientou bem, com outros jogadores que vão subir da base do time do Alex para rechear o time. O Rogério falou muito bem nessa entrevista sobre o Inter, além de possíveis reforços, da questão da base de Cotia como base literal do time de agora e para 2022, né? Então vamos lá. Das entrevistas que o Belmonte deu também ao longo da semana, ele falou sobre os caras que foram contratados, os caras maiores que foram contratados, Éder, William, essa turma toda aí. Pouquíssimos vingaram, a não ser os estrangeiros. E o Caleri, que acabou de chegar, mas já está fazendo gol e tudo mais. O que significa que esses caras possivelmente não vão ficar. E mais uma galera que está lá também que acaba contrato. Vitor Bueno, não sei se acaba o contrato agora, mas tem uma turma lá que possivelmente. Rojas, que possivelmente, provavelmente não vai ficar. Né, Arnaldo? Tironi, assim, né? Se você for pegar os jogadores contratados por essa diretoria que veio para fazer uma reformulação, questão de caráter, de competição, etc., acabou caindo na mesma situação dos anos anteriores, a base está sustentando o time. Você pode pensar três que vingaram, de três fases diferentes. O Miranda vai da primeira fase, porque é quase um jogador incontestável pela categoria, pela vitalidade. O Rigoni, que já veio no meio do ano. E talvez o Caleri na parte final, que também é um jogador que ainda não jogou muito, mas são o resto, meu velho. Sinceramente, em termos de reforços, os caras não fizeram a menor diferença. Olha, toca no Caleri que é gol aqui, ó. Esse aí ainda tem lenha pra vingando. Vamos pra caneca aí, ó. Toca no Caleri que é gol, no Caneca 360 com desconto, ó. 10% de desconto com o cupom AET. Ali, ó, caneca360.com.br. Esse tá vingando, pelo menos por enquanto, né? E começa a receber a partir do ano que vem. E foi contratado exatamente para jogar mais 2022 do que propriamente 2021. Então, acho que ele vai ser utilizado, embora o Rogério também não seja, digamos, um fã absoluto do 9-9. Ele gosta de um cara que se movimente mais. Mas, enfim, o Calera acho que vai ter suas chances, óbvio. Vai ser bem aproveitado. Então, você começa a perceber, fazendo uma peneirada aqui, que para 2022
vai ter ainda mais chance para quem vem da base no time principal. Esses 3 jogadores como recheio fundamental. Alguns outros, né? Léo, a questão do contrato do Arboleda, que precisa ser... Essa é uma das prioridades, né? Porque é um jogador que agradou o Crespo, agradou o Rogério. Mas, assim, desses nomes todos que saíram especulados com possíveis reforços para o São Paulo em 2022, que o Rogério gosta, ele já descartou Arão e Diego, essas coisas. Tem um que mais ou menos simboliza o que é o perfil do reforço Rogério Ceni e do tamanho que o São Paulo tem hoje. Nem sei se ele vem, talvez nem venha, mas o tipo de jogador, que é o David do Fortaleza. Como é que é o David? Atacante, forte, joga nas 3 posições do ataque, faz gol, combate, vai e volta. O Rogério utilizava ele no Cruzeiro, gostava dele no Cruzeiro, puxou ele para o Fortaleza, está até hoje no Fortaleza. Esse tipo de jogador. O David é um Marquinhos mais velho, forte, não é canhoto, é destro. Então, esse tipo de jogador, esse tipo de atacante mais veloz, mais de contra-ataque, que tem pouco no elenco do São Paulo. Vai ter gente que vai me lembrar, e o Bruno Rodrigues, que não foi aproveitado. Não, não dá para comparar, gente. Não dá para comparar o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues já está em Portugal. Mas esse tipo de jogador, entendeu, Tiro? Não é o jogador primeira prateleira. São Paulo e o Rogério vão buscar esses jogadores no mercado para compor com a base do São Paulo, que é uma base boa, e com esses 3, 4, 5 jogadores experientes que passaram pela peneira 2021. Então, um time mais barato, digamos assim, e mais vigoroso. Sim, tem uma questão aí com relação a aproveitar a base. E o Rogério também já deu uma letra ali na entrevista contra o Internacional sobre o receio dele. Foi quase um recado. Ele falou: eu espero que a gente não perca muitos jogadores da base. Mas depende do que se deseja. Quer arrumar o time financeiramente? Vai ter que abrir mão de gente da base, vai ter que vender caras da base. Ah, quer montar o time forte? Vai ter que manter os caras da base. É uma decisão difícil. E eu imagino que pintar proposta boa, possivelmente Sara, Igor Gomes, Lisiero, Luan, essa turma tem mercado para ir embora. E vai ser um problema para o Rogério, mesmo problema que ele enfrentou na outra passagem dele. Não queria que vendesse tal e tal, venderam todo mundo, ele caiu, aconteceu tudo, né? Essa é uma questão, né? Tem o trauma da época dele, né? David Neres, Luiz Araújo e tal. Acho que uma pequena diferença agora, e nós vamos fazer um outro vídeo, prometendo para a galera aí, sobre o time sub-20 do São Paulo, do Alex, etc e tal, o que vem por aí. O São Paulo tem algumas gerações coladas de bons jogadores, sobretudo no meio de campo, que é o coração do time, que ainda estão para estourar. Então, não digo que sejam todos do mesmo nível. Se saiu o Sara hoje, faz falta, absurdo. Mas, assim, o Nestor ainda, digamos, está em processo de maturação, certo? Certo. O Thales, que voltou para o Sub-20, chegou a ser usado pelo Crespo, também é um jogador de meio de campo interessante. O Pedrinho, que é o número 10 do Sub-20 com o Alex, gosta muito também, então é um jogador que pode subir. Então você vê um processo contínuo de jogadores, sobretudo no meio de campo, na base, que está sendo interessante. Então, digamos, não seja uma reposição imediata, mas o São Paulo está formando já uma geração posterior, né? Assim como o Sara é mais novo do que o Gomes, e que o Luan e que o Lisiero, veio depois. O Nestor Ide. Então tem um processo assim mais contínuo de revelação muito importante para eventuais baixas que possam ocorrer com vendas. Não tem como. Muito bem. Então tem essa questão também para ser resolvida. Você falou aí, Arnaldo, sobre o tipo de jogo que o Rogério gosta, que é um jogo que é muito claro, é um jogo de força, um jogo de pressão, de marcação muito forte e tal. Para isso, e também era o tipo de jogo que o Crespo queria, mas aí fracassou do ponto de vista físico. Para isso, você precisa de uma boa preparação, de estrutura, blá, 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 esse drama todo que o São Paulo vive. E essa semana também apareceu lá o Turíbio, fisiologista histórico do São Paulo, fazendo a promessa de que o refis vai ser o melhor refis da América Latina. Umas coisas lá, câmera hiperbárica, uma roupa eletrostática, não sei o quê. Ele explicou lá, não é da nossa área, mas ao que parece, vem umas coisas aí da NASA, né, para o São Paulo.
que foi outra coisa que aconteceu durante a semana também. Então as coisas se juntam, né? O tipo de time, o tipo de jogo e o tipo de estrutura necessária para que isso funcione. Eu realmente não sou da área, não sei dizer se vai ser mesmo, mas a promessa do Turíbio foi essa. Ele deu a cara lá e para falar que vai ser o melhor refis da América Latina, como já foi um tempo, né? Se for bom, já é alguma coisa. E não é bom hoje. É. A questão da recuperação dos jogadores, foi tão problemática como foi a questão da preparação física. Então, Isso. acho que esses fatores sabotaram o trabalho do Crespo, que penou aqui com a temporada brasileira e se perdeu nas questões das lesões e preparação física. Um parênteses antes do refis da recuperação. Com o Rogério, e também, claro, devido ao calendário diferente, São Paulo começou a jogar uma vez só por semana, o São Paulo retomou a intensidade dos treinos e você vê nos jogos. Então tem um número que me passaram assim, Tirone, digamos assim, o São Paulo estava. Os caras medem hoje a quilometragem de treino. Isso mesmo. Quanto que os caras percorrem? A quilometragem média. Digamos que o São Paulo estava treinando na época do Crespo, na época final, em que o preparador lá, o Corran, estava segurando freando tudo, a galera, maneirando, estava treinando menos de 2 quilômetros por dia. E agora, às vezes, chega a 5, dobra, em termos de intensidade, quilômetros percorridos, em média, pelos jogadores nos treinos. É claro, de novo, vou pegar aqui e vou insistir. Muito provavelmente, se o Crespo ainda estivesse e o São Paulo tivesse semanas livres, essa quilometragem lá adiante de menos de 2 quilômetros, ela iria aumentar. Tá? Mas eu só estou falando que o Rogério é um cara que gosta ainda mais que o Crespo desse jogo intenso e depende da preparação física e de uma boa recuperação. E aí entra o refis, como você falou. O que o São Paulo viveu esse ano, inclusive com alguns jogadores mais novos, como Marquinhos, o cara se lesiona e fica 50 dias fora. Isso. Não tem cabimento isso. Nós estamos vendo a questão do Flamengo, que, aliás, o Rogério também botou o dedo na ferida lá. É O verdade. Rogério é obcecado por estrutura, né, Tirone? Pela qualidade da grama, pela recuperação, pela questão médica. Então, a presença do Rogério ajuda até nessa reformulação, nessa exigência por melhoria na estrutura. Porque o cara é um obcecado em estrutura. Então, também está muito linkado, como você falou, ao jogo que ele quer praticar no ano que vem. Muito bem, então tá aí. Demos o panorama dessa sexta-feira. No fim de semana tem jogo e essa é a pergunta, Arnaldo, para a gente finalizar. Tem jogo. Bahia e São Paulo. 3 zagueiros ou 3 atacantes? Tirone. Tá todo mundo perguntando aqui. Essa pergunta, para mim, ela até é inocente. Eu sou sempre 3 zagueiros. 3 zagueiros é vida. Quebraram a minha caneca aqui, Tirone, a minha do 3 zagueiros, cara. Você tá brincando. Tinha escondido, eu preciso de uma nova. Mas beleza. Tirone, é o seguinte: o São Paulo agora volta a jogar 2 vezes por semana, tem uma maratona incrível, jogos só difíceis. Tem esses 2 jogos no Nordeste, o Fortaleza na quarta-feira. E tem quase o elenco inteiro à disposição, Rogério. Só não tem o Luan, praticamente. Isso. E aí, na semana passada, nosso vídeo era 3 meias, 3 zagueiros ou 3 atacantes, lembra? O Rogério começou com 3 meias, o Benítez no time. Agora o Benítez, 3 meias, descarta, esquece. Concordo. E aí o time jogou com 3 zagueiros contra o Inter, foi bem. E agora tem a possibilidade, com a volta do Caleri, de, pela primeira vez com o Rogério, ter 3 atacantes. O Rogério até gosta de 3 atacantes, mas ele gosta de 3 atacantes mais velozes. Então, assim, ainda não tenho a informação fidedigna. Ele treinou a semana com 3 zagueiros e também com 3 atacantes, as duas formas, mas eu acho que o São Paulo contra o Bahia vai começar com 3 zagueiros. Pode até utilizar os 3 atacantes durante a partida. E aí tem uma coisa, essa turma toda, vamos lá lembrar, o São Paulo tem, eu acho que uns 10 pendurados. Está conseguindo sobreviver aos cartões, mas não quer dizer que ele tenha sempre essas opções todas, como poder optar entre 3 zagueiros e 3 atacantes a cada jogo. Eu chuto 3 atacantes contra o Bahia. Não sei o que você prefere. Você chuta 3 zagueiros. Desculpa, 3 zagueiros contra o Bahia. 3 atacantes só para uma opção de segundo tempo. Eu não sei o que você prefere. 3 zagueiros, pelo amor de Deus. Eu também acho que vai com 3 zagueiros, sobretudo porque o Léo tá jogando bem e ele gostou muito e foi o que mais funcionou no jogo contra o Internacional. O lado esquerdo ali com o Léo e Reinaldo. Reinaldo até quase como um ponta, jogando bem adiantado, né? E o Léo, às vezes, fazendo até um papel meio de lateral ali, zagueiro lateral. Então, acho que ele gostou muito disso, foi o que mais funcionou
no jogo contra o Internacional, acho que ele vai manter. Também acho que ele vai com 3 zagueiros, até porque o Caleri não está completamente em forma, né? Então ele pode manter ainda, sei lá, começar jogando com Rigoni e Luciano e depois botar o Caleri ao longo do jogo. Para mim também vai ser assim. Mas vamos saber assim que a bola rolar. É isso, ó. Inscrevam-se no canal, viu? Apertem o sininho, comprem a caneca aqui, essa que o Arnaldo quebrou. Aqui estão as outras opções. Tem minha caneca de chopp que tá aqui. Eu tô tomando água, mas é caneca de chopp. Soft Open aqui também, ó. Tá Soft Open, tá tudo aí. As filhas do Arnaldo quebraram as canecas, mas tá tudo certo. A gente, domingo, tem live. Tem live assim que acabar o jogo, tá? Ainda tem palpite, tem várias coisas acontecendo aí. Fiquem com a gente. Valeu! Tchau!